Boa noite, queridos irmãos e irmãs aqui presentes. Boa noite, irmãos e irmãs internautas. Iniciamos nesse momento a nossa reunião doutrinária de segunda-feira e vamos fazer a nossa prece de abertura. Amado Mestre Jesus, rogando as vossas bênçãos e a presença dos benfeitores espirituais, iniciamos neste momento, Senhor, o nosso encontro das segundas-feiras, onde aqui nos reunimos em busca do conhecimento, em busca da iluminação de nossas consciências e do fortalecimento de nossa fé. Que possamos aproveitar esse momento, aproveitar a mensagem, Senhor, que nosso irmão Alberto Lemos nos transmitirá agora, e que levemos em nossos corações, que possamos, em nosso dia a dia, transformá-las em sentimentos, pensamentos e ações. Que tenhamos uma noite amorosa, harmoniosa, onde a nossa paternidade se consolide cada vez mais. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todos os males. Que assim seja. Então, meus irmãos e minhas irmãs, hoje teremos o prazer, mais uma vez, de ouvir o nosso irmão Alberto Lemos, que vai nos trazer mais uma mensagem do Evangelho de Jesus. Boa noite a todos os presentes e todos que nos vão assistir também pelo YouTube, né, pelas redes sociais. Eu quero saudar todos esses irmãos que nos acompanham todas as semanas nas doutrinárias e agradecer a esta casa e por mais esta oportunidade. Primeiramente agradecer ao Pai, né, que está nos dando mais essa oportunidade de estarmos aqui trocando ideias, compartilhando os conhecimentos da doutrina espírita, aprendendo mais um pouquinho sobre a doutrina espírita, e agradecer a direção desta casa, agradecer a presença de vocês. Antecipadamente eu agradeço a paciência de vocês, a compreensão, porque ninguém está aqui com grandes conhecimentos para falar da doutrina. Nós somos todos aprendizes e eu preciso também da colaboração de vocês. Inclusive, vou dizer aqui, se tiver alguma interferência, se alguém quiser fazer alguma intervenção, fazer alguma pergunta, ou apresentar algum comentário, será bem-vindo e será salutar para o nosso aprendizado. Bem, meus irmãos, a minha missão hoje aqui é exatamente falar sobre a missão do homem inteligente na Terra. Esse assunto está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, né? Se não me engano, o último parágrafo, né, do capítulo 7º, que é bem-aventurados os pobres de espírito. E eu gostaria de começar até falando sobre o que está aqui no Evangelho.
é o espírito Ferdinando, né? Que... Deixa eu ver para não... o espírito Ferdinand, que é o nome francês, espírito protetor. Foi um dos colaboradores de Kardec, né? Na codificação. Aqui começa assim: não vos envadeçais do que sabeis, porque esse saber tem limites muito estreitos no mundo em que habitais. Mesmo supondo que sejais uma das sumidades inteligentes desse globo, não tendes nenhum direito de envadecer-vos. Se Deus em seus desígnios vos fez nascer no meio em que pudeste desenvolver a inteligência, é que deseja que a utilizeis para o bem de todos. É uma missão que ele vos dá, pondo em vossas mãos um instrumento que podeis desenvolver por vossa vez as inteligências retardatárias e conduzi-las a ele. Quer dizer o quê? Que nós temos, que o homem inteligente tem o dever de compartilhar o pouquinho que sabe com aqueles que sabem menos, porque todos vão precisar se esclarecer, todos precisam de ter algum conhecimento, principalmente da doutrina, né, dos ensinamentos de Jesus, para poder alcançar um patamar mais elevado na elevação do espírito. Mais adiante aqui ele fala que a enxada que o jardineiro põe nas mãos do seu ajudante indica que este último deve cavar a terra. Está dizendo aqui, né? Mas ele pode usar essa enxada também para agredir alguém. Então, vocês vejam como o Evangelho dá sempre exemplos muito fáceis da gente entender. A gente pode usar a nossa inteligência para o bem, como pode usar para o mal. E a missão do homem inteligente é usar essa inteligência, usar o que sabe para o bem. Não é? Infelizmente, nós temos visto ao longo da história da humanidade que muitas inteligências usam o seu conhecimento, o dom que recebe de Deus para praticar coisas erradas, né? Para atrapalhar o progresso da humanidade, né? Infelizmente, isso acontece. Nós sabemos que nós temos espíritos iluminados, inteligentíssimos, só voltados para o bem, como temos espíritos também muito inteligentes, voltados para o mal. Isso nós já pudemos observar ao longo da história. Quantas mentes, né, que deturparam a sua inteligência, que mal utilizaram a sua inteligência para fazer o mal, ao invés de aproveitá-la para o bem. Então, eu gostaria de começar dizendo que a palavra missão tem origem no termo latino enviar. E nós, como seres humanos, somos enviados ao mundo, né, como representantes divinos, né? Nós somos enviados como representantes divinos, exatamente para exercer com inteligência essa missão de fazer o bem, de ajudar no progresso da humanidade, né? Com a missão também de continuar o que Jesus começou. O que nós recebemos de conhecimento, de inteligência, é para isso. É para isso que nós somos dotados de inteligência, né? Essa inteligência nos dá a capacidade de analisar, de avaliar, né? E de decidir, de tomar decisões, de discernir, né, o que é conveniente, né, para fazer as melhores escolhas, vamos dizer assim.
Então, a inteligência nos dá essa possibilidade, nos capacita para isso, né? E nós, para cumprir nossa missão, nós temos que abandonar velhos hábitos, né, que nós cultivamos ao longo da nossa jornada, né? Nós temos que usar a inteligência com responsabilidade. O bom uso dela se faz através de nós a usarmos com responsabilidade. Se nós conseguirmos transformar em hábito nossas boas ações, por exemplo, fica mais fácil, né, o envolvimento nas tarefas a que somos destinados. Nós podemos até querer fugir dessas tarefas, né? Mas não podemos escapar do nosso destino de crescer. Às vezes, a gente tenta fugir de nós mesmos, né? Escapar dessas tarefas fugindo de nós mesmos, né? Mas nós não podemos escapar do nosso destino de crescer. Nós viemos aqui para crescer. Todos os espíritos vêm aqui para crescer. Nós às vezes nós facilitamos e estagnamos, e estacionamos, mas nunca regredimos. Estamos sempre na função do crescimento, não é? E esse crescimento, a cada passo conquistado pelo bom uso da inteligência, não é? E também pelo conhecimento das leis naturais do universo, ele vai se consolidar pelas experiências, né? Quando nós aproveitamos o tempo que nós temos disponível para o serviço fraterno, quando nos dispomos também a acolher, a socorrer, e quando nos dispomos a amar os nossos irmãos como a nós mesmos, como manda o Evangelho. E amar os nossos irmãos na mesma intensidade como nós nos amamos. É isso, né, que as bem-aventuranças falam também, né? Os mandamentos de Deus falam isso. A inteligência bem utilizada vai nos dar poderes, né, e nos capacita a mudar o que deve ser mudado. Nos capacita a avançar na direção das nossas metas. O homem inteligente sabe usar a sua estrutura mental, sabe usar a sua capacidade cognitiva, não é? Mas ele sabe usar para colher bons resultados. O homem, nós estamos falando do homem inteligente. E outra coisa, o homem inteligente que a gente fala aqui, não precisa ser uma sumidade de inteligência, não. Como nós sabemos, já existiram muitas inteligências muito superiores, né? Existem na face da Terra. Mas o homem inteligente é o homem normal. Nós somos dotados da inteligência normalmente. Todos nós temos a nossa inteligência. Uns mais, outros menos, né? Outros menos. De acordo com seus méritos, de acordo com a sua missão, né? Então, a gente tem que usar isso para colher resultados e aprender com esses resultados. O homem inteligente faz assim, ele aprende com os resultados que consegue a partir das suas escolhas. Vou botar aqui para não... Estou preocupado para não cair. E também, meus amigos, para conquistar o equilíbrio e a plenitude espiritual. A inteligência nos é dada também para isso. Eu acho que não é só também não, principalmente para isso, né? Que a gente está aqui para crescer e o nosso destino qual é? Nosso destino é a plenitude espiritual. Não sabemos quanto vai demorar, mas a meta é atingir
a plenitude, as culminâncias, né, espirituais, as culminâncias da eternidade, da inteligência, a própria pureza do espírito. Todos nós estamos aqui ainda muito limitados, mas o nosso destino é esse, né? Então, quando o homem atinge esse patamar, né, ele, diante de um fracasso, ele não vai procurar culpar as circunstâncias, culpar outras pessoas, culpar o destino, né? Acreditar esses fracassos ao destino e aos parceiros de jornada. Quando ele atinge esse patamar mais evoluído, ele assume a responsabilidade pelos resultados, né? E procura fazer diferente da próxima vez. Porque ele tem a consciência que errou, ele tem a inteligência para isso, então ele vai procurar fazer diferente, né? Fazer diferente para quê? Para que os resultados sejam melhores. Para que os resultados não sejam de fracasso, né? Sejam de sucesso. Todos nós temos, a verdade é que todos nós temos uma missão nesse mundo, né? E nós fomos postos aqui para contribuir de alguma maneira para o nosso progresso e para o progresso do outro, né? Nós não fomos criados apenas para respirar, comer, dormir, né? Ocupar um espaço aqui na natureza. Nós fomos criados para acrescentar alguma coisa, tanto na nossa vida como na vida do outro, né? Acrescentar alguma coisa de boa, alguma coisa boa na nossa vida e na vida do outro. Não viemos aqui somente para usufruir, meus irmãos. Nós viemos aqui também para aprender a distribuir, a compartilhar. E já que nós estamos falando de inteligência, é compartilhar o que sabe, né? Compartilhar o conhecimento. Nós somos espíritos imortais e cada experiência existencial é oportunidade para multiplicar o que a vida já nos deu, o que nós recebemos da vida, né? E também para devolver à vida, né, o que a vida nos deu, nos concedeu. E como é que nós fazemos isso? Como é que nós devolvemos à vida essas oportunidades, esses conhecimentos, essa inteligência que a vida nos dá? É convertendo em oportunidades de trabalho, de aprendizado, né, de educação, né? E tudo isso com um objetivo maior, que é a construção de valores para a edificação moral, não só nossa, mas do nosso irmão. Essa é uma das principais tarefas da inteligência, a inteligência que nos é dada, né? O conhecimento. E Deus nos deu o livre-arbítrio para que possamos criar e escrever a nossa própria história. A nossa história presente e futura. Porque tudo que nós fazemos aqui, hoje, vai repercutir na nossa história futura. Nós sabemos que estamos aqui de passagem, né? Nós estamos aqui numa existência. Nós vamos desencarnar, vamos largar esse corpo e vamos ficar um período na reticidade, depois voltar a reencarnar. Então, a vida futura são várias oportunidades que nós vamos ter para desenvolver essa inteligência, né? Agora, eu gostaria de ler aqui o Consolador, que tem também uma coisa importante aqui que fala Emmanuel,
não é? Ele nos fala aqui sobre a inteligência e está aqui na pergunta, o livro Consolador, psicografado por Chico Xavier, a pergunta 208. Ele pergunta assim: há uma tarefa especializada da inteligência no orbe terrestre? A resposta: assim como numerosos espíritos recebem a aprovação da fortuna, do poder transitório e da autoridade, há os que recebem a incumbência sagrada em lutas expiatórias ou em missões santificantes, de desenvolverem a boa tarefa da inteligência em proveito real da coletividade. Veja bem, é isso que nós estamos falando aqui. A inteligência não pode ser motivo de vaidade e de orgulho para ninguém. Ela tem que ser compartilhada, tem que ser em benefício dos outros, né, da humanidade. Todavia, assim como o dinheiro e a posição de realce são ambientes de luta, onde todo êxito espiritual se torna mais porfiado e difícil, quer dizer, mais trabalhado, né? O destaque intelectual muitas vezes obscurece no mundo a visão do espírito encarnado, conduzindo-o à vaidade injustificável, onde as intenções mais puras ficam aniquiladas. É aí, né, que ele fala da vaidade, né, que nós devemos evitar o fato de nós sabermos alguma coisa, de nos envaidecermos com isso, né, de achar que é superior ao irmão porque sabe um pouquinho mais do que ele, né? E aí é por isso que eu digo que nós devemos evitar viver em função de aplausos. Não é? O sucesso exterior afaga o nosso ego, mas não resolve os nossos problemas internos. Não é isso? E muitas vezes nós tentamos fugir desses problemas, né? Como eu falei antes, fugindo de nós mesmos. A gente tenta fugir, fugindo de nós mesmos, né? Porque o camarada que faz as coisas em função de ser notado, de ser aplaudido, ele não está resolvendo o problema dele. Ele está querendo, como nós dizemos no popular, aparecer, chamar a atenção. Talvez seja um problema até de personalidade, né? Um problema de deficiência psicológica qualquer. Não entendo do assunto, não vamos entrar nesse mérito aqui. Mas a verdade é essa. Agora, que a gente nunca se orgulhe do que sabe, né? Como recomenda aqui o Emmanuel. Porque nós sabemos que o conhecimento tem limites estreitos, mesmo porque nós sabemos o mundo em que vivemos, ainda muito pouco evoluído, não é? Então, todos esses conhecimentos têm limites, são limitados, não é? O mundo que nós habitamos ainda é muito pouco evoluído. Nós estamos num mundo de provas e expiações, ainda tem que progredir muito, né? E por mais que a gente aprenda, o conhecimento sempre vai ser limitado. Daí a necessidade de nós desenvolvermos a humildade. E daí a gente lembrar de Sócrates, né? Que os alunos foram encontrar Sócrates e mestre, todo mundo está dizendo que o senhor é o mais sábio de todos e não sei o quê. Ele disse: olha, talvez eu seja até realmente o mais inteligente. Sabe por quê? Porque eu só sei que nada sei. Eu só sei que o que eu sei até agora é muito pouco ainda. Agora veja, 500 anos antes de Cristo, né? Ele já tinha essa noção. E nós, até hoje, ainda achamos que somos o dono do pedaço, né?
sabe um pouquinho, a gente sabe um pouquinho, e o camarada acha que é o, como é que se diz, o rei da cocada preta, como é que se diz, o dono da cocada preta, não sei, uma coisa assim, né? Então, 500 anos antes de Cristo, 2.500 anos atrás, Sócrates já dizia, eu só sei que nada sei. E olha que ele era um filósofo que não deixou nada escrito, mas deixou um ensinamento maravilhoso, deixou um legado grande, né? E nós sabemos também que o homem, a inteligência tem várias vertentes, né? Nós conseguimos desenvolver inteligência através de vários fatores. Primeiro, o Criador nos dá inteligência para que nós a utilizemos para o nosso progresso e para o progresso da coletividade. Mas nós sabemos que nós temos a carga genética também que influi, né? Nós sabemos que tem o aculturamento, porque nós temos a nossa própria cultura, mas recebemos informações de outras culturas. É isso que a gente chama de aculturamento, né? Tem o meio ambiente, o meio que a gente vive, que nos influencia também. Acho que já tem aqui. Hein? Obrigado. Então tem o meio ambiente, né? E tem também o que é principal para o nosso desenvolvimento da inteligência, que é a convivência. A nossa convivência com nossos parceiros de jornada. Porque ninguém vive sozinho, ninguém pode desenvolver dons, habilidades, inteligência, ele vivendo isolado. Ele só pode aprender a desenvolver essa inteligência na convivência. Então, nós precisamos, através dessa convivência, aprender e desenvolver essa inteligência que às vezes já é latente, que o Criador já nos permite, e nós temos alguma missão para utilizar essa inteligência, mas a convivência é que vai nos dar a oportunidade de desenvolver e compartilhar o grau de inteligência qualquer que nós tenhamos, não é? E aí eu gravei aqui umas palavrinhas de Emmanuel Mounier, foi um filósofo francês, inclusive foi um grande estudioso do personalismo, e ele dizia o seguinte, deixa eu botar a luneta. O homem só se conhece através dos outros, só se encontra nos outros, e somente dá sentido à sua existência enquanto voltado para os outros. Isso explica tudo, né? Isso explica o porquê da convivência, da necessidade de nós convivermos com os outros, com os nossos irmãos. Porque a gente só vai progredir, só vai se desenvolver na convivência. Quem quiser que se isole lá no mosteiro, né, e viver numa vida lá isolada, vai fazer o quê? Ele vai se desenvolver em alguma coisa? Por mais coisas por maior inteligência que ele tenha, se ele se isolar do mundo, ele vai desenvolver os seus dons? Não vai. Nem desenvolver, nem praticar. Né? É por isso que essas palavras de Mounier aqui são muito interessantes. Nossa inteligência, nossos dons e habilidades não são produtos do acaso ou de um sorteio divino, não é? Nós sabemos disso. São resultado do esforço acumulado de várias experiências, né, de várias existências, né? E essas experiências é para quê? Para o melhoramento do espírito, né?
Isso tudo, minha gente, dentro de um planejamento superior para a evolução do ser humano, que ainda não terminou. Nós continuamos evoluindo, né? Nós continuamos evoluindo. A evolução da espécie humana não para. Porque nós somos, veja bem, nós somos um depósito, né, de conhecimento. Nós vamos acumulando conhecimentos durante essas nossas experiências, né? E ao longo da eternidade nós vamos acumulando muitos conhecimentos, muitas experiências. Às vezes o espírito mortal tropeça, né, nas limitações da experiência terrena. Mas também ele descobre que tem o poder de realizar algo mais profundo e procura valorizar, vamos dizer assim, a sua eternidade, né? Porque ele sabe que o espírito sabe que é eterno. Nós temos essa consciência, né, que o espírito é eterno. Tudo isso com o propósito de melhorar a conduta. E para melhorar essa conduta, ele tem que fazer tudo isso dentro de uma relação de amor, de gratidão, né, com Deus e com o próximo. A nossa caminhada aqui se constitui num verdadeiro conjunto, eu chamo assim, um verdadeiro combo, como está na moda de dizer, né? Um verdadeiro combo de desafios, que é um conjunto de desafios, cujo tamanho se define pelo conjunto de valores que cultivamos e na nossa postura diante deles, diante desses valores. Nós não temos dúvida. Falhou? Alguma coisa apagou aqui. Mas nós não temos dúvida de que o caminho mais curto que podemos seguir vai ser conforme a nossa vontade e a obediência às leis divinas, se nós quisermos ser condutores da nossa própria jornada. Nós temos que obedecer às leis divinas. E inteligência é isso também, o uso da inteligência. Nós não podemos afastar. Se nós sabemos que recebemos a inteligência com uma determinada missão, né, com um determinado propósito de um planejamento divino, então nós temos que fazer valer essa inteligência e esses atos através da nossa conduta, né? E para ser bons condutores de nossa jornada. Nos descaminhos de uma jornada mal planejada, por exemplo, nós estaremos sempre sujeitos a perder o rumo, né? E perder tempo com uma vida sedentária, sem objetivos. Mas nós precisamos entender que a vida é muito curta para que a gente desperdice essa vida, né, ociosamente, né, alimentando sentimentos negativos, né, carregado de mágoas, ressentimentos, né? E aí a gente fica estacionado na mesmice de uma existência improdutiva, de uma existência inútil. Se a gente começa a ficar carregados, né, de sentimentos, de mágoas e tudo, aí a nossa vida vai ficar sem objetivo realmente. E é por isso que a gente precisa estimular a vontade e a inteligência para recomeçar a jornada, né?
Eu anotei aqui um trechinho que é para a gente observar. O tempo não é renovável. Devemos aproveitá-lo com sabedoria para construir uma vida útil, solidária e produtiva ao lado da família, no trabalho e no convívio social. Olha aí a convivência, né, que nós falamos aqui. Cada um de nós tem o poder de fazer crescer a árvore que existe no nosso íntimo e procurar ser lembrado por dar bons frutos. Não adianta manter a mente repleta de sonhos e as mãos vazias. Precisamos colocar a mente e o coração em ação para distribuir os bons frutos que possamos produzir. O uso da inteligência. O bom uso da inteligência é fazer que essa árvore que nós temos, que cultivamos dentro de nós mesmos, possa produzir bons frutos, né? E até saciar a fome, né, de outros irmãos. Nós devemos nos lembrar que nós somos criados simples e ignorantes, né? E o homem, criado simples e ignorante, é um ser perfectível, não é? Porque ele pode aprimorar-se à medida que usa sua inteligência e se esforça para aproveitar as oportunidades. Ele tem que se despojar das amarras que o aprisionam ao homem primitivo e para poder transformar-se num homem novo. A gente fala sempre nisso, né? Abandonar o homem velho para a gente se transformar num homem novo, né? E esse novo homem, ao romper as barreiras do orgulho e do egoísmo, ele aceita as conquistas do outro, né? Ele compreende que essa existência é apenas uma preparação para a próxima, para as próximas, não é isso? E aprende também a construir a sua própria história e o seu lugar no mundo. O objetivo primordial do espírito é o seu aprimoramento, é a sua própria iluminação. Quando ele reúne as qualidades do sentimento e do intelecto, ele adquire maior compreensão da vida. E aí a gente chega na inteligência emocional, né? Tem vários tipos de inteligência, né? Aí eu vou procurar o apoio do meu próprio livro aqui, Abrindo Caminhos, que eu falei sobre isso nesse livro Abrindo Caminhos. Eu anotei aqui, eu guardei aqui, sobre a inteligência emocional. Daniel Goleman, famoso psicólogo e autor do livro Inteligência Emocional, chama a nossa atenção sobre a importância das emoções e como devemos administrá-las. Essa inteligência emocional é que vai nos ajudar a desenvolver a capacidade de perceber as próprias emoções e exercer o seu controle. Vai promover a nossa motivação para o enfrentamento dos desafios. Vai nos fazer enxergar os problemas pelos olhos do outro, que é a empatia, né? Vai também nos estimular a interagir com os outros, a entender suas emoções e a entender o cenário de determinada situação. Quando adquirimos determinadas habilidades sociais, sentimos a necessidade de compreender o ser humano e então precisamos nos valer de outro nível de inteligência, uma capacidade superior de percepção e análise, que poderíamos chamar de inteligência espiritual. Nós vamos falar sobre isso aqui.
Quando a gente estuda o Evangelho, descobre que todas as carências do espírito perpassam pelas expressões emocionais e pelo grau de desenvolvimento intelectual. Daí a necessidade do conhecimento, que vai ajudar no equilíbrio de suas emoções e no seu crescimento. Eu procurei a ajuda do meu próprio livro para poder tentar explicar melhor para vocês, né? Deixa eu ver aqui, meu guia aqui, para não me perder. Aí, com base em todas essas experiências, inclusive da inteligência emocional, com que nos presenteou essas informações que foram baseadas em Daniel Goleman, como eu já falei aqui, nós podemos chegar à conclusão que a percepção mais ampliada do universo cósmico e do seu mundo íntimo, do mundo íntimo de cada um de nós, né? Conquistada com a ajuda do autoconhecimento, é o que podemos chamar de inteligência espiritual. Uma inteligência superior que tornará possível ao homem elevar-se a novas esferas de conhecimento e sabedoria. É nesse arcabouço consciencial que vai nos permitir perceber que na vida existem bons e maus caminhos, não é? E cujo destino desses caminhos depende das nossas escolhas. Nós somos a expressão autoconsciente de Deus. E cada movimento evolutivo é resultado de uma escolha. As nossas escolhas é que vão, né, determinar esses movimentos. E que nos permitem optar por uma conexão com o poder divino. Não é? Quando a gente faz isso, com essa conexão com o poder divino, no íntimo do nosso coração, né, com vibrações de amor, gratidão, aí nós nos tornamos capazes de produzir força moral, coragem, resiliência e bom ânimo. Quando a gente consegue essa conexão, né, no nosso íntimo com o Criador, a gente consegue tudo isso. E de posse dessas conquistas morais, o espírito maduro e equilibrado, com esforço próprio e luz interior, ele procura expandir a consciência para refinar os sentimentos. Isso tudo para quê? Para ele poder captar a essência da vida, não é? Para ele viver à luz da razão e do coração, não é? Esse deve ser o objetivo primordial de nossas vidas, que só será alcançado com o exercício pleno da inteligência e do amor ao próximo. Nós temos muitos exemplos de inteligências, né, no mundo contemporâneo, no mundo antigo, mas sem querer menosprezar o espírito eterno de cada criatura. Essas são palavras eu vou ler agora as palavras de aquele grande orador e escritor e motivador espiritual chamado Paiva Neto, né? Da criação como é o nome do criador
Que Paiva Neto é o seguidor? Alziro Zaru, né? Ele diz assim: o desenvolvimento intelectual e da inteligência é básico à liberdade. É por isso que os tiranos não suportam a liberdade e tentam a todo custo subjugar o espírito para que não se esclareça. E não é verdade mesmo? Porque nós temos também os tiranos não só aqui encarnados, mas temos os tiranos desencarnados também, né? E todos eles, encarnados ou desencarnados, eles têm horror à liberdade. Porque a inteligência e o conhecimento estimula a você promover a liberdade e a você lutar pela liberdade, né? E aí ele não pode subjugar quem é mais esclarecido, quem tem já uma certa grau de inteligência e conhecimento, o tirano não pode subjugar. Então ele detesta a liberdade. E a hora está chegando, né? Genival me disse que eu podia levar aqui umas 4 horas, mas eu vou abreviar, viu, Genival? Não vou abreviar. Eu deixei aqui eu escrevi aqui uma mensagem para terminar essa nossa conversa. Como tudo na natureza, o ser humano tem a sua missão a cumprir neste mundo, fruto de um planejamento divino, seja de caráter individual ou como cidadão do universo. Ao iniciarmos um novo ciclo de vida, trazemos compromissos assumidos anteriormente, que podem estar ligados às nossas atividades profissionais e, mais que uma escolha, se constituem oportunidades de trabalho e evolução moral. Todas as missões são importantes e será o bom cumprimento das pequenas tarefas que vai nos habilitar a merecer missões de maior envergadura na nossa trajetória evolutiva e trazer benefícios a toda uma coletividade. Mas eu ainda não acabei, não. Isso aqui foi falando sobre a nossa missão de como pessoas inteligentes nós devemos nos comportar nessa nossa existência terrena. Mas eu gostaria de fazer também uma homenagem às mulheres, porque dia 8, amanhã, é dia, né, dia internacional da mulher, não é isso? Não é isso? Quando é? Sexta-feira, dia 8, hoje é 4 ainda, diz que eu estou pensando todo dia 7. Né? Então, dia 8 vai ser dia 8 vai ser o Dia Internacional, né, da Mulher, né? Então, esse trecho já estava aqui incrível, eu vou contar para vocês. Eu não sei, Edson, que é um espírita mais experiente, bem mais experiente do que eu, pode me dizer, existem mentores encarnados ou só desencarnados? Não é isso? A gente se comunica, às vezes, mentalmente. Outro dia eu conversei isso aqui com o Marcelo, quando o Marcelo fez uma palestra, na véspera, eu tinha pensado uma coisa semelhante e escrevi uma mensagem. Quando foi no dia aqui, ele disse, eu conversei com ele depois, ele disse, Alberto, ou você passou para mim ou eu passei para você, mas a gente se comunicou mentalmente, porque era o mesmo conteúdo, com palavras um pouco diferentes, mas era o mesmo conteúdo. E ontem, quando eu estava já me acomodando para dormir, eu digo, poxa, essa semana vai ter o Dia Internacional das Mulheres, e eu vou ver se encontro alguma coisa que eu tenha feito para fazer homenagem às mulheres. Quando foi hoje de manhã, não sei se ela está aí, Júlia daqui do centro. Júlia me disse assim, Alberto, pelo celular, ela disse, Alberto, que tal você fazer uma homenagem às mulheres? Aí eu respondi para ela,
incrível, eu já tinha, você deve ter me intuído espiritualmente, porque eu já tinha pensado nisso, né? Então, meus irmãos, eu vou lembrar aqui que, falando nas mulheres, na homenagem das mulheres, o nome dele é François-Marie Arouet. Se eu falar esse nome, ninguém sabe quem foi. Mas se eu disser o nome que ele era conhecido, todo mundo vai saber. Voltaire, o grande filósofo francês, né? Um dos maiores seguidores do racionalismo na época do iluminismo, né? Ele diz o seguinte: tout le raisonnement des hommes ne valent pas à sentiment d'une femme. A tradução é: todos os raciocínios dos homens não valem um sentimento de uma mulher. Isso foi escrito há mais de 200 anos, né? Voltaire, o grande filósofo Voltaire. Mas a minha homenagem para as mulheres vai ser essa aqui, que eu, por coincidência, já estava pronta, já faz parte do meu próximo livro. Devemos reconhecer que a sociedade está doente, não só pela chamada crise de modernidade, como pela degradação da família. O que acontece quando nos afastamos de Deus? A mulher precisa realizar-se pessoalmente, profissionalmente, mas a família não pode ficar relegada a um plano inferior. A alma feminina, que tem enfrentado muitos preconceitos ao longo da história, possui, segundo Emmanuel, um coeficiente mais avançado de espiritualidade, o que lhe assegura que tem e sempre terá um papel relevante na condução da família e na construção de uma sociedade saudável sob a luz divina do Evangelho. É a minha homenagem para essas combatentes aí que têm sofrido, que sofreram, né? Durante muitos séculos, sofreram muito preconceito, né? E nós temos esse débito desonroso com as mulheres, porque durante muitas encarnações, né, os homens tolheram muito o desenvolvimento da mulher. A mulher não tinha direito a se manifestar, não tinha. Ainda hoje, algumas culturas ainda preservam esses preconceitos. Mas nós aqui no Ocidente, graças a Deus, né, já eliminamos esses preconceitos. Então, fica aqui a nossa homenagem a essas batalhadoras, né? Eu tenho várias na minha família, e nós todos temos que agradecer, né, e homenageá-las. Meus irmãos, eu quero agradecer aqui a paciência de vocês, a boa vontade, viu? E se alguém quiser se manifestar em algum comentário, alguma pergunta, eu estou completamente disponível. Bom, já que não há perguntas em comentários, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos pela boa vontade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós hoje, né, fomos abrilhantados com a bela palestra do nosso irmão Alberto, né, que é um conhecedor da história francesa, nos trouxe grandes exemplos aqui, né? E encerrou sua palestra com esse momento gratificante, essa homenagem que ele prestou, né, às mulheres, homenagem esta que nós também, né, somamos, de sorte que esta casa se sente muito feliz
com a presença de todas, e principalmente as grandes trabalhadoras desta casa, né? A gente sabe que sem vocês nada iria para frente. Qualquer empreendimento, né, tem que ter mulher. Se não tiver mulher à frente, não prospera, né? Que a energia feminina é uma energia multiplicadora, né? Está inerente, e nós somos muito gratos por todas as nossas irmãs que ao longo desses anos, né, esteve sempre firmes, né, nos seus propósitos de servirem a Jesus, servindo a nós todos. Para que Deus continue abençoando vocês, iluminando seus corações, né, e que vocês continuem multiplicando esse amor para todos nós. Então, Alberto, obrigado, meu irmão, gratidão pela sua belíssima palestra, viu? Muito importante. Ficou muito claro para nós, né, a missão do homem inteligente na Terra, porque é a mola propulsora, né, do progresso, né? E a convivência aqui no mundo material, ela proporciona justamente o desenvolvimento da inteligência, que através do suprimento das nossas necessidades, nós começamos a usar a nossa mente e a desenvolver a inteligência. Hoje mesmo, no nosso estudo do Evangelho, às 8 horas da manhã, o tema foi progressão dos mundos, né? E a gente estava analisando, né, nossa realidade hoje, do planeta Terra, a Terra hoje, né? Quanto nós avançamos, né? Aos 350 mil anos atrás, né, nós, seres humanos da Terra, moravam em cavernas, né? Nós morávamos nas cavernas. E hoje, olha a nossa situação. Quanto progredimos. Imaginem, né, daqui, nem vou dizer 300 mil anos, vou dizer daqui a 100 anos, né, como estará a vida aqui na Terra. Nós temos convicção de que será uma outra sociedade, porque, conforme o Espiritismo nos ensina, os tempos são chegados, né? Os tempos são chegados. Uma nova sociedade vai se estabelecer aqui na Terra, né? E ela vai passar a ser um mundo em regeneração, e nossos paradigmas serão outros, né? Diferentes dos de hoje, fazendo com que haja um progresso muito mais acentuado, né, do que o que tivemos até então, né? Porque até então nossa referência eram as conquistas materiais, né? Poder, dinheiro, mas com essa nova maneira de enxergar a vida, nesse novo olhar, nossos paradigmas serão outros, né? Isso vai dar um avanço muito grande, né? Porque nossa inteligência hoje, no futuro breve, será canalizada para a nossa evolução espiritual, que é o caminho certo, que é o real. O que é real é o que é espiritual. O que é material é passageiro, é transitório, não é real. Não é real. Então, o que é real é tudo aquilo que diz respeito ao espiritual. Então, o nosso olhar, né, dessa nova sociedade que está se instalando, vai ser voltado para o espiritual. E quando se volta para o espiritual, nossas necessidades materiais serão todas realizadas, né? Porque Jesus já dizia: cuidai do reino de Deus e da sua justiça, que tudo mais te será acrescentado. Isso é inteligência, né? Inteligência espiritual, né? Como o Alberto acabou de falar. Então, meus irmãos, levemos em nossos corações essa mensagem, né, para que nós aproveitemos em nosso dia a dia e buscar, né, nos tornarmos aptos a vivermos nesse mundo que está chegando, né, que, conforme disse Jesus Cristo, né, os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Não vai ter mais lugar aqui para os violentos, se Deus quiser. Então, eu peço aos irmãos passistas, né, que ocupem as suas posições, e eu convido o irmão Alberto para fazer
a prece de agradecimento a Jesus. Meus irmãos, estejamos todos com as mentes e os nossos corações calmos, para que possamos agradecer ao nosso Pai por mais esta oportunidade de aprendizado do Evangelho. Pedir ao nosso Pai e aos Espíritos benfeitores que nos ajudem a cumprir a nossa missão, usando os nossos dons, as nossas habilidades e a nossa inteligência, sempre para o bem-estar do próximo e da coletividade. Que saibamos usar a nossa inteligência e os nossos conhecimentos para discernir entre o bem e o mal, para ajudar a edificação moral de todos os nossos irmãos, e para que possamos também alcançar posições mais elevadas, um patamar mais elevado na nossa elevação espiritual. Que saibamos sempre ter a humildade de saber e a consciência que nossos conhecimentos são muito limitados e que tenhamos sempre a disposição e a boa vontade de aumentar os nossos conhecimentos, não para apenas para o nosso uso pessoal, mas para que possamos colaborar na elevação moral de todos que convivem conosco, de todos os nossos parceiros de jornada. Obrigado, Pai, por mais esta oportunidade. Que estejamos sempre envolvidos com a Tua paz e a Tua luz. Que assim seja.